Boa noite, boa noite, boa noite. Que felicidade, que alegria é Rio Grande do Norte, que alegria Pernambuco, que alegria Brasil. Estamos, nesse instante, estreando o programa de jovem para jovem, o Espiritismo de jovem para jovem. Estamos transmitindo através do Facebook da Associação Espírita Obreiros da Vida Terra e do canal Seridó Espírita. Esse nosso canal que tanto tem nos apoiado e nos ajudado na divulgação e difusão dessa doutrina espírita. A doutrina do Cristo rediviva por cada um de nós. Esse programa terá um objetivo único: levar esclarecimentos, levar conteúdos da doutrina espírita para todo o público espírita e o público não espírita. Nós não temos o objetivo de atingir o máximo de pessoas, nós temos o objetivo de atingir corações. Se as reflexões construídas nessa noite pelos nossos jovens tocar um coração sequer, e o coração desse jovem voltar-se para as lides espíritas, para o estudo, para uma compreensão melhor da vida, e no futuro próximo ele transformar-se em um melhor homem ou uma melhor mulher, nós atingimos o nosso objetivo. Reunimos um grupo de estudos da Associação Espírita Obreiros da Vida Terra. Estamos enfrentando esse desafio. Confiamos nestes jovens e temos a certeza de que, com o apoio de cada um de vocês, nós vamos permanecer muito tempo no ar. Peço a todos que não esqueçam de deixar seus comentários, que façam as suas perguntas. Você, jovem, faça a sua pergunta. Não há perguntas bobas. Há bobos que não perguntam. Tire suas dúvidas. E nós garantimos, enquanto estudantes da doutrina espírita, enquanto aprendizes do Evangelho de Jesus, se não soubermos das respostas, iremos pesquisar, iremos buscar nas obras básicas, nas obras complementares. E na terça-feira que vem, porque o nosso encontro será todas as terças, a partir das 20 horas. E na terça que vem, traremos os esclarecimentos para a sua pergunta. Então, tirem suas dúvidas, perguntem-nos, participem. Fazer como outro é, dê-o, ative-o, inscreva-se no canal, esse canal que tanto tem nos ajudado a levar o Espiritismo aos lares que muitas vezes nunca ouviram falar da doutrina espírita. E hoje, através do milagre da tecnologia, vamos utilizar esse termo, nós chegamos à vossa casa. E temos o intuito, o objetivo de chegar ao vosso coração. Nosso tema de hoje, para o nosso debate, será mediunidade, juventude e casa espírita. O que tirar dessa relação? Como deve ser essa relação? Ou o que, ou em que podemos transformar esta relação? São as reflexões que nós iremos construir nesta noite. Espero contar com a contribuição de todo o nosso público do Rio Grande do Norte e todos os outros estados. Iniciando falar de mediunidade e de jovem, vem nos trazer grandes lembranças. Lembranças da história da humanidade. A Bíblia, enquanto uma dessas informações precisas, nos apresentando em todas as suas páginas verdadeira relação do homem com o invisível. E eis que ali nós vamos encontrar
a participação dos jovens, mas muitos jovens. Quando o profeta Joel faz a sua profecia, no capítulo 2 do seu livro, e em Atos 2 também, nós vamos encontrar uma palavra, nós vamos encontrar uma colocação que cabe um pouco de nossas reflexões. Quando, na linguagem bíblica, Deus fala que irá derramar sobre todos os povos o seu Espírito. E na sequência dessas colocações, ele diz que seus filhos e vossas filhas profetizarão. E que os jovens terão visões. Olha o que nós vamos encontrar na Bíblia, a participação desde o início já dos jovens. Mas quando nós vamos pesquisar a atuação destes jovens no Velho Testamento, nós vamos encontrar o profeta Jeremias. E no Jeremias 1, há uma colocação feita que eu achei maravilhosa, que é um verdadeiro planejamento reencarnatório para médiuns, para profetas. E diz a Bíblia que o Senhor diz que antes mesmo de te colocar no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te transformarei no profeta das nações. Olha que maravilhoso. E mais na frente ele faz uma colocação que eu vou pedir para todos os jovens refletir sobre essa colocação, que ele diz o seguinte: entretanto, não alegues que és muito jovem. Vou repetir. Fazendo esta colocação ao profeta Jeremias, enquanto jovem, enquanto criança, ele ainda diz assim: e não alegues que és muito jovem. Não temas, porque estou contigo, te protegerei. Olha a ação dos nossos amigos invisíveis, os benfeitores do amor da humanidade, desde o princípio, trazendo apoio e nos mostrando a importância destes jovens para o progresso da nação e de toda a terra, do nosso orbe. A mediunidade é de todos os tempos, não é invenção da doutrina espírita. Quando ela eclode, não há idade, não há posição social, não há cor, não há sexo. Segundo o nosso codificador, o nosso Allan Kardec, ele nos informa que é inerente a todo ser, que todos, num grau maior ou menor, possui, é revestido organicamente desta sensibilidade. E quando o surgimento dessa faculdade chega, ele não depende de idade. Aí eu pergunto aos nossos pais, às nossas mães, diante de tudo que nós já refletimos aqui, desde os tempos bíblicos, desde os primórdios, os jovens recebendo o aval do alto. Eu pergunto a nossos pais, a nossas mães, aos nossos dirigentes, o que nos falta para dar uma atenção maior a estes jovens? O que podemos aproveitar ou o que estamos aproveitando desta geração nova? E são pontos como estes que nós iremos refletir nesta noite. Falar um pouco da juventude,
como é importante ser jovem, porque o programa é de jovem para jovem. E não importa a idade do corpo, você tem um jovem dentro de você. Você é um jovem. Permita-se, estimule-se para que este jovem venha à tona e possa trazer a sua contribuição ao nosso mundo, ao nosso planeta. E eu gostaria, nesse instante, de convidar ou trazer os nossos convidados. Repito, somos estudantes da doutrina espírita, grupo de jovens que estudamos na Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna. Por isso que precisamos de vossa contribuição, de vossa compreensão, para que possa nos ajudar na construção de tudo isso. Eu gostaria de trazer nesse instante o nosso jovem Arthur. Arthur, eu não vou apresentar Arthur, mas eu vou fazer um breve comentário sobre você, não, velho? Tá bom, boa noite a todos, primeiramente. Maravilhoso. Primeiro, esse seu bigode está demais, né? Essa é a melhor parte, né? Segundo Arthur, para quem não conhece, Arthur, ele vem da nossa evangelização. Arthur, ele vem da nossa evangelização. Chegou na Associação Espírita Obreiros com Obreiro da Vida Eterna, quantos anos, Arthur, tu lembra? Com 6 anos. 6, 7 anos, foi por aí. Quase invisível, né? Era, pequenininho. Quase invisível, de tão magro que era, né, velho? Isso. E hoje você está, este homem, participando da nossa juventude. E para nós é uma felicidade, Arthur, estar contigo. Certo, Carlos? Para nós é sempre uma felicidade caminhar com você. Igualmente. Eu gostaria de trazer o meu querido... Eu gostaria de trazer o meu amigo Caio. Caio Yuri é o nome do homem. Boa noite, boa noite. Caio. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Obrigado. Há quantos anos você está conosco na Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna, Caio? Ixi, Maria, acho que faz uns 5 anos, 5 anos e meio por aí. Coisa boa, né? É muito tempo. Que maravilha, viu? Você gosta de estar conosco? Gosta de fazer isso? Presente na Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna? Com certeza, me fez ter muitas experiências diferentes que eu não teria normalmente. Mas sempre aprendizado. Muito bem, maravilhoso. Obrigado, meu filho. E vou trazer uma jovem que está conosco também estudando na Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna, mas nesses tempos em que a tecnologia nos aproximou tanto, ela é do CEMIL, é de um centro de Tuparetama, no Pernambuco. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Olá, boa noite. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora com a presença de vocês aqui, dividindo a tela. Olha que tela linda. Homem, isso tem que fazer, é print, né? Tem que fazer um print para divulgar essa tela. Meu Deus. 4 jovens tirar um print lindos. para publicar. Isso, 4 jovens lindos. Faça isso, né? Então, Mariana, seja bem-vinda, certo? Para nós é uma felicidade ter você no nosso grupo de estudos e conosco, nos ajudando na estrutura. E conosco na estruturação dessa estreia, né? É uma estreia que, com certeza, vai perdurar, vai permanecer muito tempo no ar. Não se engane, hein? Nós vamos nos renovar enquanto jovens a cada dia, porque os tempos vão passando, nós vamos trazendo jovens, nos renovando enquanto jovens que somos. E assim seja. Então, olha, faça os seus comentários. Mande suas perguntas, envie suas perguntas, porque a partir de agora, vamos lá? 1, 2, 3,
A partir de agora, nós vamos iniciar o debate. E que debate será esse? Debate simples de ser colocado. Mediunidade, juventude e casa espírita. Só em pensar isso dá medo, né? Assusta, porque há relações por aí meio, né? Não vou nem falar entre isso. Jovem, casa espírita e mediunidade. E eu vou iniciar com o nosso querido Arthur, certo, Arthur? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, certo? E vocês também vão ter oportunidade da colocação de vocês, certo? E você que está em casa, você que está nos assistindo, você jovem, nos procure, nos busque. Depois nós vamos deixar o contato para que vocês possam também participar do nosso grupo de estudo. Esteja onde estiver, ou no Japão, na Cochinchina, dá para você participar, hein? Venha participar conosco. Então, Arthur, me diga aí, meu filho, quais os desafios a ser enfrentado? Só o fato de ser jovem e ser espírita. Bom, primeiramente, boa noite a todos novamente. Bom, os desafios enfrentados, assim, eu vou falar particularmente por mim e por conhecimento de alguns amigos meus espíritas, como o Caio, como o Ricardo, que vai estar em outras lives aqui com a gente, que eles a gente compartilha essas coisas, e aí um desafio é que a gente assuma uma responsabilidade muito grande, mesmo jovem, em trabalhos da casa espírita, como, por exemplo, o trabalho na parte de ajudar o próximo, que são os trabalhos sociais, que são, lá na EOV tem o trabalho de comida aos moradores de rua, e tem também a campanha do quilo. E aí a gente assume esse compromisso e aí já cria uma responsabilidade muito grande da gente com o espiritismo. E entre outras coisas também que a gente faz dentro da casa, como, por exemplo, a gente já fez algumas palestras, como, por exemplo, a gente também participa a gente também estuda a mediunidade, já faz 2 anos que a gente estuda, e são esses os desafios que a gente enfrenta, e com o apoio da doutrina a gente sempre consegue vencê-los, esses desafios, e ajuda na nossa evolução espiritual e moral. Maravilhoso, meu filho. Não é tão fácil você, enquanto jovem, assumir-se enquanto espírita, né? Porque o mundo aí, ó, nos oferta a porta, como disse, a porta larga é de causa cada proposta que para a gente, assim, né? Os olhos brilham com as propostas que nos chegam. E você, jovem, espírita, conter-se no processo em qual resolveu caminhar, ter que renunciar a determinadas coisas e manter-se firme. E parabéns, Arthur. Como você colocou, a Casa Espírita, enquanto escola, enquanto educandário, recebendo a todos vocês, viajores do tempo, tem uma responsabilidade grande. Mas também nós não podemos esquecer que a Casa Espírita é hospital. E enquanto os enfermeiros do amor estamos ali, né, novinhos, como eu diria meu pai, cheirando a leite, né? Cheirando a leite, né? Prontos para servir. Isso aí tem que estar em nós, né? Mas também a Casa Espírita é oficina. Oficina de trabalho, e cabe a nós oferecer a vocês esta oportunidade. E a Casa Espírita é um lar, é o nosso lar de oração, é o lar onde nós encontramos a nossa família espiritual. Isso é fantástico. Então, obrigado, Arthur. Mas eu tenho mais um detalhezinho para que você possa me responder, se possível. E por que às vezes, é tão difícil da gente perceber o interesse dos jovens pela doutrina espírita? Tu tem uma ideia? E eu vou perguntar aos três. Viu? Aí, na sequência, Caio e Mariana, eu queria que vocês me dessem uma luz nesse sentido. Por que é tão difícil ainda a gente perceber o interesse dos jovens pela doutrina? Bom, às vezes os mais velhos já têm um certo preconceito quando se trata de jovem, de que o jovem é descompromissado.
e aí acaba dando poucas oportunidades nos trabalhos como por exemplo, os trabalhos mediúnicos, que requer mais seriedade e um compromisso, de fato. Você, quando assume esse compromisso, você não pode levar uma vida desregulada, por exemplo. Você não pode ir uma vez e faltar outras 5. Então, é por isso que esse preconceito, em algumas casas, não estou generalizando, acontece esse preconceito por parte dos mais velhos. Mas um argumento forte contra esse preconceito é que os médios que ajudaram Allan Kardec na construção do Livro dos Espíritos foram 4 jovens e o mais velho tinha 20 anos, ou seja, eram as irmãs Baldini, uma de 15 e outra de 18, e os outros 2 jovens que agora me falha a memória, eu acho que a Aline e o outro Celine Jafé. Isso, é a Aline Carlotte e tem Ruth Rapter também, que as duas tinham 20 anos cada uma. E também tem os casos das irmãs Fox, que foram os primeiros casos assim de comunicação entre o espírito encarnado com o desencarnado, que foi o fato lá das batidas na parede, que elas criaram um código, fazendo perguntas que seriam respondidas com sim ou não. E aí elas tinham... Foi os primeiros casos, apareceu nos Estados Unidos em 1847, se não me falha a memória, foi esse ano. E depois também Bezerra até fala numa pergunta que fazem a Divaldo consulta Bezerra e Bezerra fala, citando o exemplo do apóstolo Paulo e seu discípulo Timóteo, também, que era um jovem esse discípulo Timóteo. Então Sem é isso. contar Então, Chico Xavier, Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral, Ivone do isso. Amaral Pereira, E até Haroldo tantos Dutra, médicos que... E Haroldo Dutra faz uma palestra sobre essa relação de Paulo, o apóstolo Paulo e seu discípulo Timóteo. E então, eu acho que esses argumentos, eu acho que dá para notar que se o jovem ele tiver um amparo, desde lá da época da evangelização, quando a evangelização deixa de ser apenas um passatempo enquanto os pais estão assistindo a reunião, e começa a ser uma coisa que já apresenta à criança, no caso, a doutrina espírita, vai fazer com que ele já desde cedo já fique interessado na doutrina, e aí depois, quando ele passar para a juventude, esse interesse continue com ele, e esse apoio, eu acho que esse trio é um casamento perfeito, né? A doutrina, a família e o jovem. Eu acho que você estando dentro desse ciclo é um caminho muito bom para você seguir. Você percebeu que Caio está doido para falar, olha o jeito dele, você que está tem que pular. E aí, Caio, o que é que tu tem a dizer? Rapaz, eu acho que Arthur já me contemplou aí de todas as formas possíveis aí. Gostei muito do comentário que ele citou da palestra de Haroldo Dutra, realmente muito boa. Dá uns certos puxões de orelhas aos jovens, mas também enobrece as suas funções, não só para a sociedade espírita, mas também para a sociedade como um todo. O jovem é o que são os jovens que vão levar a sociedade para frente. E também o comentário dele sobre o jovem ser muito subestimado em alguns locais é verdade. A gente às vezes acaba esquecendo que aquele jovem é um espírito como qualquer outro e que inclusive pode ter mais experiência ou mais acrescentado que aquele que se diz o intelectual espírita. É uma questão de reconhecimento e de humildade. Acho que basicamente é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, sempre que eu for contratar... Calma, Arthur. Certo, né? Tá bom. Maravilhoso. Sempre que eu for ter uma causa para ser defendida por Arthur, vou trazer você como ajudante dele, viu? Porque casaram tranquilo, né? E é bem interessante essa visão de vocês. No final, a gente vai fazer breves comentários sobre isso. E tu, Mariana? Eu queria trazer um ponto de vista que eu conversei com o Rodrigo está até aqui assistindo a gente fez uma live e nós levantamos essa hipótese de por que os adultos não confiam, né? E Rodrigo trouxe uma explicação
fantástica que eu tenho que compartilhar aqui com vocês, Oliveira, que os nossos pais, eles vieram da geração rock and roll e drogas, né? Então, era uma geração que era irresponsável. Então, a visão que eles têm de jovens, de juventude, é a visão que eles viveram. Então, eles idealizam isso na gente, eles acham que a gente também está na mesma vibe. E acaba espelhando isso na gente, né? Que não faz sentido, mas acaba acontecendo. Então, os adultos, as pessoas mais experientes, elas têm receio de passar mais responsabilidades, porque a visão que elas têm do jovem é justamente essa, uma visão de jovem irresponsável. Então, acaba ficando com esse receio e não deixa o jovem se mostrar onde quer, ou então coloca em atividades que o jovem não se identifica e ele fica obrigado naquela situação ali, fazendo aquele trabalho que ele não quer, que, por exemplo, ele gostaria de dar uma palestra ou fazer o evangelho e não pode porque as pessoas mais velhas não sentem confiança, não por terem tido experiências ruins com esse jovem, mas por idealizarem uma coisa que elas vivenciaram, né? Então, acho que está na hora da gente começar a quebrar esse padrão de pensamentos e começar a enxergar o jovem como o jovem é, né? Sem idealizar as coisas do passado. Justamente, Mariana, maravilhoso. E da próxima vez você pode soltar o microfone, tá? Não tem problema não. Tá bom? Fica bom assim também, porque às vezes fica baixo fica depois que eu puxei. Não, fica maravilhoso. O meu, quando ele fica baixo, eu grito. Aí eu gritando já ajuda, entendeu? Tranquilo. Tá certo, meu amor? Tá certo. Maravilhoso. Tá ótimo. É bem interessante essa nossa visão, porque talvez aqueles mais adultos, vamos usar esse termo, mais experientes das casas espíritas, nunca ouviram o jovem falar disso. Talvez o jovem nunca tenha, das instituições, nunca tenham se posicionado dessa maneira, né? E eu não vou em defesa, eu vou no zelo, no cuidado, né? Às vezes, talvez eles não julguem que os jovens são irresponsáveis. Talvez até falte compromisso do jovem, porque, observa, essas criaturas que estão, né, um pouco à nossa frente, né, eles ficam muitas vezes tolhidos em determinadas posturas e criam ortodoxia que tem que ser aquilo. Então, o jovem chega, né? O jovem chega como se jogando pedra na vidraça, já chega, né, fazendo barulho, já chega, olha, nós estamos aqui e tem que mudar. A gente quer mudar, né? A gente já chega querendo mudar tudo. Tem um senhor da nossa instituição, seu Lúcio, que ele me perdoe, não vai desencarnar agora, né? Que era briga com ele todos os dias, toda reunião a gente discutia, né? Porque não diferente de vocês, eu sou um jovem rebelde, né? Eu não aceitava determinada coisa, mas eu falava, não concordo, vamos pensar, não concordo, porque as instituições têm que estar abertas para ouvir vocês. Agora, não é vocês, nós, jovens, estou falando para todos, calarem-se e querer que as coisas mudem. Não, se nós queremos mudança, fazer como os nossos pais, da geração Paz e Amor, fizeram barulho, mesmo através da maneira que eles encontraram, fizeram barulho, né? Fizeram barulho, e talvez o cuidado que eles tenham não seja porque nos classifiquem como irresponsáveis, né? E tem muita ortodoxia nesse meio que tem aquele... E nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos quebrar essas fronteiras, nós precisamos romper. Somos nós, jovens, desbravadores, né? Muitas vezes, para que uma instituição assuma um estudo mediúnico como nós temos a partir dos 12 anos, vocês acham que são flores nos bastidores? Não são. São chuva de bala, pancada, para que possa acontecer, porque às vezes os próprios pais não permitem que seus filhos participem do estudo mediúnico, porque ainda não construíram essa visão de um espírito imortal. A visão que vocês colocaram aí da experiência
do ser viajou do tempo, que traz consigo, no seu arcabouço, experiências que talvez muito mais, digamos assim, firmes do que as nossas, de nós pais, nós mães. Daí a importância da gente manter esse estudo, da gente manter esse grupo junto, né? Beleza? Agora eu vou te fazer pergunta, desse Caio. Vou te fazer. Olha, o que me mandaram de pergunta aqui, gente, eu estou com umas 80 perguntas. Ainda bem que o público é um jovem, não dorme cedo, né? São os desbravadores noturnos, né? Dá para a gente ficar até mais tarde aqui. Porque tem perguntas e muitas mesmo, né? Então, Caio, o fato de ser jovem e ser médio. Olha que pergunta. Eu sou jovem e sou médio. Como conciliar isso? Me diga aí, como você vai conciliar isso para manter esse equilíbrio, para manter essa paz, para manter o seu convívio normal na escola, né? No próprio lar, como conciliar isso? Ser jovem e ser médio. Fique à vontade, Caio. É evidente que o jovem, no período da adolescência, passa por diversas mudanças, tanto como psicológicas como biológicas. Só que muitas vezes a gente acaba negando outro fator muito importante também de mudança, é justamente o fator espiritual. E por que isso acontece, né? A gente pode voltar um pouquinho para a infância, para o tempo da infância, porque para o espírito, a infância em si é uma experiência muito única também, porque ele acabou de chegar numa nova vida, numa nova encarnação. Então, ele ainda está tentando se acostumar com o corpo físico, com a sua família, com a nova cultura, um novo local de vida, e sem falar que está tentando firmar ainda seus laços físicos e espirituais, né? Ele também não vai lembrar muito das suas experiências anteriores de vidas passadas. E esse justamente é o ponto onde os pais têm mais influência na vida dos jovens. Podem colocar qualquer tipo de comportamento que seja agressivo e danoso para ele futuramente. Em contraponto, na época da adolescência, as coisas um pouco mudam, né? Para quem já foi pai sabe aí. Inclusive, mãe vive dizendo assim para mim que gostava mais de mim quando era pequeno, que o filhinho dela, agora quer fazer as coisas Porque ela não sozinho. cresceu, cara. Exatamente. Que já cresceu muito, é o velho, né? Mais o filhinho dela, né? Mas enfim, outro tipo de mudança que ocorre com a gente é justamente a abertura dos canais espirituais para o plano espiritual. E se nós somos influenciados pelo plano material, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós queremos ver como modelo, imagine pelo plano espiritual, pelos nossos irmãos. O livro dos Espíritos já falava sobre isso, que nós somos mais influenciados pelos espíritos do que nós reconhecemos e podemos reconhecer. Quem Maravilhoso. nunca, exatamente. Quem nunca, por exemplo, estava num dia normal da sua rotina, estava na aula, no trabalho, estavam lavando uma louça e do nada veio uma enxurrada de pensamentos negativos, pensamentos estranhos, que você sabia que não eram necessariamente seus. Pensamentos que tiravam angústia de você que não era sua. Esse é um ponto, esse é um exemplo de irmãos menos felizes tentando afetar você. Quando isso não ocorre de forma efetiva, eles tentam afetar as pessoas ao seu redor, como familiares, amigos. Por exemplo, você acabar tendo um clima muito pesado na sua casa, com muitos conflitos, muitas intrigas. Ou quando você reconhece que um amigo seu de infância acabou mudando muito na adolescência e começou a ter algumas atitudes não muito positivas, andar com pessoas não muito positivas. Essa é a importância de você estar blindado, não só com o que é moral e imoral, mas também com que tipo de influência você anda. E aí até gostaria de tecer um comentário sobre a importância da religiosidade na infância de um ser, de um espírito. Porque a religiosidade pode trazer visões muito concretas do que pode ser moral e imoral. E é claro que quando o jovem sai de uma criança para um adolescente com visões muito firmes do que é certo e errado, como a caridade é importante para os mais necessitados e como o amor também é importante, ele vai tomar decisões mais sábias no futuro, obviamente.
E aí vamos falar um pouco agora sobre formas de se blindar contra essas influências que não são muito desejáveis. Eu procurei buscar alguns hábitos que não necessariamente só favorecessem a saúde mental, mas também a saúde psicológica, a saúde da psique e do corpo físico. Como, por exemplo, você comer de forma mais saudável, ou fazer alguns exercícios diariamente, meditar, ou até mesmo ler o evangelho em casa, fazer estudos com a sua família, frequentar outros templos religiosos, procurar outras verdades, outras respostas. Isso é de extrema importância, você ter vários caminhos. E agora eu gostaria Maravilhoso. só de fazer um comentário para, principalmente, não sei se tem alguém, mas as pessoas que tiverem algum problema e que achem que é um problema espiritual especificadamente, procurem a ajuda mais tradicional, científica, que é psicólogo, terapeuta, mas também estejam dispostos a adquirir novos hábitos, porque aumentam o nível de felicidade e você vai estar mais blindado contra essas influências negativas. Desculpa. E também vai te tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre e, obviamente, você vai se evoluir, é uma construção moral. Então, permita ter várias fontes de blindagem, psicólogo, hábitos de leitura, de pintura, ir para um centro espírita, se permita, seja jovem, né? Acho que é só isso. Permita-se, maravilhoso, cara. E você está igual um jovem falando como esses. Esses já viajou do tempo de milênios, viu, cara? Sem problema. E colocaram aqui, o filhinho de mamãe criou asa, porque você não viu o comentário, viu? O filhinho de mamãe criou Eita, asa e vai criar, todos eles vão criar, nós pais, nós mães, devemos ter a consciência que nós vamos criar asa, né? Serve para o meu pai, para minha mãe também, eu também vou criar asa, né? Cada um de vai. nós vamos criar asa, entendeu? E um dia nós vamos retomar a nossa vida tomando as nossas decisões necessárias. E para você jovem, que está em casa, que já tem alguma influência, vamos usar esse termo assim, alguma influência que você acha que não é sua, como o Caio falou, algum pensamento que lhe chega, alguma inquietação, alguma acomodação, para você que acha que a mediunidade está chegando, aflorando tua vida, eu vou te dar um conselho. Procura conhecer-te melhor. Procura conhecer o que faz parte de você. Não vá em conversa de médios ou de dirigente de casa pedir assim, você tem que trabalhar, você é médio, tem que trabalhar. Né? Talvez ele seja preguiçoso e queira colocar você para trabalhar. Não faça isso. Estude, oriente-se, esclareça-se. Busque o conhecimento daquilo que lhe pertence. E nós, as casas espíritas, vamos nos abrir, vamos abrir as portas para esses jovens, vamos acolhê-los, porque são espíritos milenares, com experiência e bagagem muito mais que a nossa. Somos nós, né? Somos nós, os desbravadores da nova era, viu, cara? Tranquilo. Certo? Obrigado, Caio. Maravilhoso, cara. Isso só vem nos trazer alegria e passar para aquele jovem que sempre teve vontade de conhecer a doutrina, que busque o estudo. Estude. Digamos assim, procure ser útil para alguém, primeiramente para você, sem egoísmo. Para que você, sendo útil para você, agradável para você, seja agradável para os outros e útil para os outros. Certo? E Mariana, ficou uma boa parte para você agora, viu? Ficou uma boa parte para você, minha linda. Eu vou te fazer uma perguntinha bem simples. Vou te fazer uma perguntinha bem simples, né? Tá. E essa é mamão com açúcar. Já ouviu falar mamão com açúcar, né? Não é dos anos 60, viu? Adoro. Mamão com açúcar. Então, vamos lá. Quais, assim, com a experiência de jovem espírita que você é, quais os obstáculos que os jovens enfrentam nas casas espíritas? Né? Por que que os jovens, muitas vezes, não se sentem no lar? Não se sentem à vontade? O que falta? Falta atrativos?
Será que nós estamos apresentando a doutrina para essa juventude de uma maneira errônea? Algo tão sublime e a gente está apresentando como algo assustador? O que você acha, minha linda? Então, eu acho que varia um pouco de região para região, de casa para casa. E, de um modo geral, o que eu percebi em comum nas casas, nas pessoas com quem eu converso, é a forma da apresentação. O jovem chega sem conhecer como é que funciona a casa, e algumas casas já vão falando, vai ler a doutrina. E eu já vim ler a doutrina e são palavras complicadas para quem não tem contato. Então, acaba perdendo um pouco do interesse. Aí o jovem começa a se sentir perdido por conta disso, né? Em algumas casas acaba tendo esse problema. Então, assim, e também tem toda uma questão de variedade, sabe, Oliveira? Oliveira e pessoal. A geração de hoje, ela entende as coisas de uma forma diferente das gerações passadas. As gerações passadas gostavam mais de palestras, era um outro tipo de método de ensino. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando. A geração que veio nos anos 90, 2000 para frente, que 2000 já faz 20 anos e não parece, teve muita mudança, gente, muita mudança. Tudo mudou. A forma de você trazer informação, de você explicar, trazer coisas novas, mudou demais. Você vê, em 2010, a gente mal tinha telefone, que tinha internet, que tinha nada. As informações a gente era pesquisada de uma forma diferente. Hoje em dia, tudo está aqui no Google, tudo está aqui na internet. Então, o jovem, ele tem tudo fácil. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança, uma chave, uma mudança de entendimento da forma como o jovem recebe essas informações. Então, os métodos usados de palestras, eu adoro dar palestra, eu amo dar palestra. Mas não está dando mais certo. Por quê? Porque não está sendo tão receptivo do modo antigo. A gente tem que trazer novas mudanças, novas formas do jovem entender. O jovem não é que você tem que explicar como se explica para uma criancinha. Tem gente que vai explicar alguma coisa para uma pessoa mais nova e trata como se fosse uma criança de 5 anos. E não é assim, é só o método. Você tem que adaptar o método conforme as coisas vão mudando, né? Então, tá mudando a forma de entender, a casa também tem que se adaptar, porque isso vai fazer a diferença. Quando a gente vai lá, se senta, né, para ver, para conhecer a casa, e a gente vê a palestra e vê pela primeira vez e acha um pouco monótona, usa palavras difíceis, palavras que não estão no vocabulário dessa pessoa ainda, você tem um susto, né? Você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que eu não tô entendendo nada desse negócio. Aí você vai de novo. Aí você, de novo, as palestras com as palavras mais difíceis que você nunca ouviu falar na vida. Você fala, gente, tô no lugar errado. Aí o que acontece? Você, ao invés de se encontrar, acaba se afastando. Eu acho que a gente tem que ver mais esse lado, né? De coisas que os jovens entendam que chamem a atenção, né? Maravilhoso, Mariana. Obrigada, minha linda. Agora, é algo que nós que estamos de frente da divulgação da doutrina, do acolhimento da juventude, possamos refletir as suas colocações maravilhosas, porque o nosso codificador não nos ensinou essa metodologia, digamos assim, ortodoxa, que é engessada. Como discípulo de Pestalozzi, Mariana, Allan Kardec nos convida a partir nas missões do conhecimento do ser. Então, o primeiro princípio é conhecer, saber aquilo, partir do seu conhecimento, para que eu possa trabalhar em cima do que você conhece e não lhe apresentar o desconhecido. Se a gente for olhar as construções do codificador, são fantásticas, né? Principalmente no livro dos médiuns, ele vai iniciar o capítulo não já falando de mediunidade e comunicação, ele vai iniciar o primeiro capítulo do livro dos médiuns tentando explicar às pessoas que a realidade da existência do espírito, coisa que talvez não tivesse necessidade, mas ele está ali, pedagogo, partindo do conhecimento de cada um.
Quando ele vem falar da comunicação com o invisível, ele traz uma construção fantástica. Ele vem pontuando, olha, esse lá é pai, é mãe, gosta. E será que não dá vontade de falar? E está perto do bichinho, e olha para ele, o bichinho chorando. Será que não dá vontade de consolar? E se ele tivesse condições, se ele tivesse vontade, será que ele não fazia? Olha a maneira, a maneira fácil, simples do codificador trazer. Então, buscando o conhecimento do outro, não diferente do Cristo, que falava por parábolas, justamente para o entendimento daquele que vem. Então, talvez sejamos nós os responsáveis por vocês não se sentirem em casa, né? A gente acha que dá suco, dá lanche para o jovem estar resolvido. Não, viu? Nós temos que oferecer algo mais substancial, aquela água que Cristo diz, né? Que a própria doutrina, se você bebe dessa água, se você recebe essa semente, jamais ela vai brotar em ti, né? Então, parabéns, Mari, parabéns, Arthur, parabéns, Caio, pelas colocações realizadas. Isso vem nos trazer uma segurança maior para continuarmos na luta com o grupo de estudo de jovens, né? Espero que, a partir de hoje, quando for sexta-feira, nosso estudo esteja bombando, ó. Bombando. Vou fazer um outdoor com o número do contato de Bel, para que os jovens venham, busquem cada um de nós, nossos conhecidos, né? Porque quanto mais jovens, melhor fica o debate, né? Os nossos jovens que estão nos bastidores, ó, estão tudo eufóricos, felizes com o desempenho, porque o desempenho do grupo é o desempenho de cada um, como nós conversamos, né? Nos bastidores. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês, e eu queria que o público nos ajudasse com as colocações e as respostas. Ou não só dando as respostas nos comentários, mas também façam suas perguntas, né? Aproveite, explore esses meninos. São os espíritos réis aqui, estão todos já caducos, né? Vamos explorá-los. Aí a pergunta é o seguinte: você, de casa, você que está aqui, Mariana, Caio, Arthur, você já teve alguma experiência com fenômeno? Certo? Então, vou iniciar. Mariana está louca para falar. Vai, Mariana, fala. Eu estou louca para falar. Fala. Termina sua frase para falar. Você já teve alguma experiência com fenômeno? Seja na maneira de influência, seja uma investida, seja uma energia diferente no teu corpo, ou seja aquela situação em que você chega no ambiente e você suga as energias do ambiente, entendeu? E você, às vezes, sem um conhecimento prévio de tudo isso, você fica sem entender. E você sai doente da visita ao doente. Isso é fantástico, né? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Vai, Mariana. Os meninos querem falar? Eu vou falar. Já tive. Já tive de tomar susto em vários momentos, mas também tive coisas boas, teve de tudo um pouco, sabe? Cada fase eu tive experiências. Quando eu era pequena, novinha, com 5, 6 anos, tive. E, enfim, aí parou um pouco, depois tive de novo. Porque é muito difícil você ter esse tipo de experiência com pessoas, familiares que não entendem, que têm amor por você, que querem ajudar, mas que também não entendem o que está acontecendo. E a criança, os adultos associam muito com o lúdico, né? Falam, é coisa da sua cabeça, você está inventando, é lúdico. Então, você acaba se sentindo um pouco mal por isso, né? Mas já tive experiências de vários jeitos, e foram experiências boas que me ensinaram bastante, muitas coisas. Então, eu queria deixar os meninos falar um pouquinho. Maravilhoso. Senão eu falo aqui e não paro mais. Eu sei disso. Arthur, e aí, Arthur, já teve alguma experiência? Liga o áudio, Arthur, por favor. Opa, estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Não. Não, infelizmente não. Eu não tive nenhuma experiência. Eu falo infelizmente porque às vezes, né, já me fizeram essa pergunta e eu respondi da mesma forma e aí as pessoas disseram, mas você não tem medo
Eu digo não, graças aos estudos que eu tenho, ao o apoio que eu tenho, tanto da minha família, que não é espírita desde sempre, mas se tornou espírita já tem 12 anos, eu acho, ou um pouquinho mais. E aí, graças a esse apoio que eu tenho, tanto da família, tanto da casa espírita, eu não tenho medo. E eu também não fico, querendo, não, eu Maravilhoso. preciso sentir alguma coisa, não, porque eu sei que a ligação é de lá para cá e não daqui para lá. E se for para acontecer no momento certo, vai acontecer. E eu espero estar preparado para isso, para que eu possa saber receber Maravilhoso, essas, Arthur. essas Eu, informações. como seu amigo, gosto muito de você. Nos estudos nós já conversamos sobre isso. Eu desejo que essa experiência seja realizada hoje à noite. Enquanto você estiver dormindo, alguns espíritos cheguem, Pode ser, pode ser. peguem você, transportem você, deixem você flutuando, tá certo? Para uma experiência bem leve, bem suave, que é para você passar, porque infelizmente você não teve ainda. Tenha, meu filho, em breve. Esse é o desejo do teu amigo aqui, né? Caio, e aí, Caio? Não muitas. Quando eu era criança, eu às vezes ia para o centro que minha mãe frequentava e após o estudo tinha a prática mediúnica, né? E justamente foi onde eu conheci Arthur até. E aí eles faziam a prática mediúnica e de vez em quando a gente ficava por perto vendo os fenômenos acontecendo, os médiuns dando passividade. Então, assim, acho que inicialmente foi um contato muito interessante. Inicialmente tinha medo, óbvio, mas me fez amadurecer muito para os olhos do plano espiritual. E quando eu estava indo já para a adolescência também, lá para os 11, 12 anos, eu tive uma experiência de que tinha dias que eu escutava pessoas andando na minha casa no meio da madrugada. Aí, inicialmente, eu achava que eram meus pais ou minha irmã indo tomar água no banheiro, né? Achava que era nada demais. Só que começou a ficar muito recorrente e passos muito profundos, como se fosse correndo pela casa. Aí eu já passava a noite quase em claro, meio que alerta, né? E aí teve um dia que eu escutei os passos indo para o meu quarto e acordei com algo não apertando, mas de uma pegada assim na minha canela. Aí no dia seguinte eu contei para os meus pais e a gente retornou para o centro que eu já ia desde pequeno e fizeram a reunião mediúnica e realmente tinha um irmão necessitado. Ele estava muito muito desesperado porque ele tentava falar com as pessoas a todo tempo e ninguém escutava ele. Ninguém dava atenção a ele, ele gritava, ele sentia a garganta doer e ninguém nem aí, justamente. E por algum motivo ele conseguiu fazer com que eu escutasse seus passos, até tocar em mim. E ele, após o processo de conversa e de passes, ele saiu bem de lá. Pelo menos eu nunca mais tive algum tipo de notícia ou de influência novamente. Maravilhoso. Lei de causa e efeito, né? Nossa, Lei do que retorno. experiência linda, né? Demais. Felizmente deu certo. Lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação, lei do retorno, né? Porque os amigos desejam o bem para os amigos. Eu desejei o bem para Arthur, né? Para ele ter experiência. Rodrigo disse, tomara que tu também a tenha, né? Rodrigo, meu filho, que maravilhoso. Obrigado, cara. Né? Olha, Caio, fantástico. E você de casa, envie, faça seu comentário. Você já teve? Quais a dificuldade enfrentada? Né? Quais a dificuldade enfrentada? Né? E nós queríamos agradecer imensamente a um jovem, esse jovem tem nos trazido visões maravilhosas dentro da doutrina espírita. Assis Pereira, o jovem de Sandra. Obrigado, Assis. Obrigado, Sandra, por estar nos prestigiando. Maravilhoso estar com vocês. Quem não conhece Assis precisa conhecer. É um jovem. Nunca vai perder a alegria da juventude. Né? Olha, Caio, obrigado, Arthur, obrigado a você. E me chegou uma experiência de uma amiga, de uma querida do coração, que ela disse o seguinte: olha, de repente eu estava dormindo, mas não estava. E quando eu menos espero,
Uma das coisas, uma das coisas que eu mais temo e que eu não gosto é maltrato aos animais. De repente, me aparece um ser. E esse ser mostra-me um cachorro sendo assassinado. Eu tenho uma pessoa que eu amo do meu coração. E eu não quero perdê-la nunca, me afastar dela nunca. E, de repente, um espírito aparece-me e me apresenta como se estivesse o levando de mim. Olha que experiência fantástica. Agora eu pergunto a vocês, se não fosse a doutrina espírita trazendo a esta juventude com tantas experiências fortes como estas, experiências como a de vocês, se não fosse a doutrina espírita, o que seria de nós? Se não fosse a doutrina espírita, Mariana, como será que você ia reagir diante de tantas coisas? Se não fosse a doutrina espírita, Caio, como que você ia lidar com essas questões? Daí a gente vê a importância do estudo para a juventude. Daí nós pais, nós mães, nós dirigentes percebem que a faculdade mediúnica não tem idade, e nós não somos nós os únicos detentores dessa faculdade. O meu netinho de 1 ano pode ser um grande médium missionário, ou mesmo já chegar com compromissos, seja no campo espiritual, de variada monta. Então, nós precisamos compreender a importância de tudo isso. Eu queria agradecer, desde já, ao canal Seridó Espírita, né, por nos dar essa oportunidade. Imagina, toda terça-feira nós vamos estar aqui, gente. Toda terça-feira nós vamos estar aqui com vocês, levando um pouco da doutrina, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Talvez vocês não respondam por não ter passado pela situação, vivenciado a situação, mas será que todos os jovens que buscam a casa espírita, eles chegam ali porque há um vazio que eles buscam preencher inconscientemente ou apenas curiosidade? Porque a gente já deu para ver que Caio e Arthur são curiosos. Enquanto os pais estavam na reunião mediúnica, deixaram os bichinhos lá na sala, menino, não venha para cá, foi mesmo pedir, eles foram brechar, né? Aí eles relataram a experiência, né? Eles foram brechar. Então, observe aí. Então, será que nós jovens, nós chegamos, né? André fez um comentário fantástico, é o papel da família na orientação para nós jovens, para esses jovens que muitas vezes estão enfrentando um momento como esse. Beleza, André. E quando a família é leiga do assunto, não se enganem, juventude. Muitos de nós jovens, fomos internados como loucos. Fomos parar no manicômio, dados como esquizofrênicos, diagnosticados como esquizofrênicos, simplesmente por um olhar mais ampliado, por falta de um olhar mais ampliado das nossos familiares. Daí, André, parabéns. A importância da família na estrutura desse ser que está chegando, e nós, espíritos, sabemos que é imortal, mas nós temos que compreender que nem todo mundo tem essa visão. E entende o jovem apenas como uma coisinha, um anjinho. Ó. E a doutrina espírita ensina que não há espírito inocente, né? Ele está no corpo, mas inocente ele não é. A verdade é essa. É isso? Então, o que é que vocês acham? Assim, os jovens buscam a casa porque tem algo a preencher, mesmo que inconscientemente, ou curiosidade. Arthur, começar por tu, para rimar. Bom, nesse caso, eu acho que varia de cada jovem. Ele pode ir por curiosidade, até porque vários amigos meus, assim, que não conhecem a doutrina, até por ser uma doutrina, digamos assim, nova, né, comparada às outras, como o catolicismo, por exemplo. E aí geram muitas curiosidades, e aí eles sempre estão me fazendo perguntas e tal. Então, acho que nem sempre é por curiosidade. Eles têm essa curiosidade, mas também têm vontade de aprender. Já convidei alguns deles para ir até o Obreiros. Infelizmente, não foi possível, porque
A gente sempre fica naquela, vamos marcar, e ainda não marcamos, mas assim que as coisas começarem a voltar ao normal, assim que o centro reabrir, a gente de fato vamos marcar. Então, é isso. Nem sempre é curiosidade, às vezes é vontade de aprender mesmo. Às vezes ele passa por Maravilhoso. um problema, às vezes ele passa por um problema, comenta com um amigo, o amigo é espírita e leva ele lá. Diz, ó, esse problema pode ser resolvido na casa espírita. Você procurou um psicólogo, como o Caio falou, você procurou ajuda científica, mas não teve o sucesso que você esperava, você pode ir lá. E aí tem um atendimento fraterno que pode ajudar esse jovem, até mesmo apenas o estudo pode ajudar esse jovem a enfrentar esse problema também. Maravilhoso, Arthur. Infelizmente, muitos dos jovens, eles não têm dessa visão e lhe falta, como falou o André, o apoio da mãe, o apoio da família. Né? Muitas vezes, imagina o jovem, ele sente-se atraído pela doutrina e tem em casa uma barreira imensa, um obstáculo imenso da família, que tem preconceito com a doutrina. E aí? Né? Eu conheço um jovem que nos buscou lá na nossa instituição e que estava no processo depressivo já avançado, sem encontrar saída, e nos buscou, né? Conversou conosco, não quis ir para o atendimento paterno, pediu para conversar em particular, porque tem essas situações, né? E ele conversou conosco e ele, depois de alguns minutos, ele ficou muito feliz e falou que iria ficar participando da nossa instituição, dos estudos, né? Dos encontros. Aí eu falei para ele, olha, deixa eu te dar um presente, cara. Eu vou te dar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse não posso levar. E por quê? Porque se eu chegar com esse livro em casa, mamãe rasga e joga na minha cabeça. Olha o que muitos jovens enfrentam, né? Olha os obstáculos que os jovens enfrentam muitas vezes nos lares, justamente por falta desse apoio. E você, Caio, seguindo a colocação, o que você acha? Curiosidade ou mesmo... Pode falar. Eu acho que também é bem relativa, de casa em casa. Conheço pessoas que entraram no espiritismo porque souberam da boa fama que alguns espíritas têm, alguns palestrantes espíritas, são pessoas boas, enfim. Pessoas curiosas atrás de saber o que eram premonições, o que eram sonhos, o que era a influência, se existia energia, algo além do material, e pessoas que também necessitavam. Inclusive, eu achava que eu ia por curiosidade, mas hoje reconheço que é por necessidade também. Inclusive, já tive a oportunidade de algumas vezes ajudar alguns amigos, assim como o Arthur também, ensinando a palavra do Espiritismo, tentando espalhar essa palavra tão bonita. E felizmente a gente conseguiu juntos resolver alguns problemas pessoais dele. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso, Caio. Obrigado, viu? Está contratado como garoto propaganda, viu, velho? Está contratado, porque você fez a propaganda do nosso estudo sexta, meu irmão. Você fez a propaganda do nosso estudo, né? Que será sonho, sono e premonição. Você fez a propaganda do estudo, cara. Obrigado. Eu nem esperava, né? Eu também não ia fazer, mas aproveitando, sexta-feira, venham. Vocês jovens, ó. Venham somar conosco, venham buscar conhecimento, venham fortalecer laços. Não é isso? Vamos fazer com que esse grupo e esse nosso programa tome corpo, tome forma e caminhe por muito mais. E você, Mari, me diga aí, curiosidade ou não? Ou necessidade de preencher algo? Eu concordo. Eu concordo com o posicionamento dos meninos. Eu acredito que, pelo que eu tenho visto, tem um pouquinho dos dois, depende, né? Vai variar, mas tem gente que vai por curiosidade e tem gente que vai por... Eu percebo que
pelo buraco que a doutrina dela, a religião dela acaba deixando em algumas coisas. Comigo foi assim. Eu fui católica minha vida inteira e tinha coisas que eu não concordava, que eu perguntava o porquê, que eu sou dessa, sou geminiana, gosto de saber o porquê de tudo. Acho que eu tenho um grau de parentesco com Kardec, porque eu pergunto mais do que tudo no mundo. E eu queria saber o porquê das coisas. Só que ninguém me respondia. E eu comecei a ficar muito chateada com isso. Então, eu fui pesquisar, fui atrás e, enfim, achava que era usando as palavras de Caio, achava que era curiosidade, mas na verdade era uma necessidade, né? E hoje eu tenho consciência disso, que quando eu me afasto da casa, eu sinto o peso da falta da casa. E a minha alma, eu assumi agora que é muito difícil para um jovem assumir isso. Eu assumi que a minha alma é espírita, eu sou espírita. E é muito difícil a gente assumir isso, a gente passa por muito preconceito. Eu não sei se os meninos passaram por isso, mas eu passei cada presepada, que nem o pessoal fala aqui, cada presepada, assim, de preconceito que eu falava, gente, que ainda existe isso, que coisa tão arcaica. E eu já chorei, assim, nossa, já fui humilhada, assim, sabe, Oliveira? Sem necessidade, por gente do coração, que não precisava ter feito isso. Então, eu sempre me escondi muito na minha personalidade, né? Minha alma espírita. E eu acho que muitos jovens fazem isso. E, gente, um conselho de coração, não façam isso. Assumam quem vocês são. Seja lá quem você for. Assuma, faça de coração, estude de coração, conheça a doutrina de coração. E vocês vão ver como tudo vai fluir melhor. E voltando à sua questão, tem um pouco de curiosidade e tem um pouco desse vazio que a gente acaba tendo em outras coisas, e a doutrina traz, né? A gente acha que é uma frase clichê de que a doutrina traz respostas, mas traz sim, traz muitas respostas e muito amor. É um amor, assim, absurdo que você encontra na doutrina espírita. E as pessoas vêm e acabam encontrando isso, né? Ou seja, pela curiosidade ou pelo vazio, acabam ficando pelo amor que elas encontram. Maravilhoso, maravilhoso, Mariana, maravilhoso vocês. E nós temos que ter uma consciência, enquanto jovens, se nós nos sentimos que vou até a casa espírita porque há um vazio que eu não sei o que é, mas que me arrasta para a doutrina, aí eu tenho uma boa notícia, hein? Pode ser compromisso, hein? Ó, você não lembra pelo presente do esquecimento do passado, mas inconscientemente você pode ser lembrado por aqueles que te amam no invisível e você reencarnou, ou seja, você veio à Terra, para aqueles que não compreendem a palavra técnica, você veio à Terra com uma missão e assumiu o compromisso com algumas almas do coração, estudou, preparou-se, e você está fazendo o quê por aí? Ocioso, acomodado, muitas vezes sem se aceitar, sem saber o que está acontecendo na tua intimidade. E a casa espírita te arrasta. Às vezes um fenômeno, um amigo, um comentário, uma palestra, seja o que for, como o Caio falou, um palestrante, né? De porte, né? Não grande, né? Mas de porte como exemplo, divulgador da doutrina espírita. E tudo isso nos chama a atenção sem que a gente perceba que pode ser simplesmente o caminho que traçamos ou o caminho que foi nos oferecido como melhor opção para o nosso crescimento. Aí nós chegamos até lá, tranquilamente. Né? Mas teve uma pergunta aí que passou aqui rápido, mas a gente que é jovem, a gente, né, tem a memória assim, vai decorando, né? Eu acho que quando eu falar, você vai repetir a pergunta, que é mais ou menos assim: como um jovem apresenta a doutrina espírita em um lugar não espírita? Olha que fantástico. Na escola, na família, ó, eu não esqueci, não passou aqui rápido, mas a gente que é jovem, ó, né? A mediunidade da gente, né? Então, agora eu vou ler. Como um jovem poderia apresentar o espiritismo em um lugar
ou grupo, jovem não espírita, família, escola, por exemplo. Ou seja, a nossa turminha da escola. Imagine o seu desafio. Você tem aquele grupo de jovens, de repente, você pega uma tarefa. Apresentar o espiritismo. E aí? Já pensou? Como que nós vamos agir diante do desafio desse? Não é isso? Ou se não, imagine você está assim, aí chega o padre e diz assim, Mariana, minha linda, eu queria um favor seu, que é, vamos falar de espiritismo lá na igreja para carismática? Olha, que é carismática é uma linha que a gente sabe, né? Tem suas práticas. Ou se não, chega um pastor e diz assim, Caio, tu topas, Caio? No ato ecumênico aqui, você vem na igreja falar de espiritismo, meu filho? Olha, eu sonho com um convite desse. Vai chegar o dia em que nós vamos ser convidados para falar de reencarnação, de comunicação dos espíritos, de todas as matérias, porque sabemos que a humanidade está caminhando para uma consciência maior, uma consciência transcendente, né? E nós vamos chegar onde falar todos os dias, e aí? O que é que vocês acham? Como apresentar o espiritismo em um grupo ou um lugar de pessoas que não são espíritos? E eu vou mais para... Quer ver que aumentar o desafio para vocês? Ora, tu é espírita, tua família não aceita. Como é que tu vai apresentar espiritismo para ela? Essa eu tenho prioridade. Essa última aí eu tenho prioridade no assunto. Pode ficar. Mas se os meninos quiserem começar, podem começar. Eu posso responder a primeira. Bom, como eu disse, né, muitos amigos meus já me perguntaram, o que que você faz lá? Essa é a pergunta que eu mais escuto, é essa. O que que você faz lá? Aí lá vou eu explicar, lá a gente estuda. Ele, mas estuda o quê? Estuda a Bíblia? Eu digo, não, a gente também estuda a Bíblia, mas não é só isso. A gente estuda as obras de Kardec, aí falo do Evangelho, falo de todos os livros da decodificação, né? E aí vou explicando, olha, aí convido também. E sempre foi assim, eu falo até de como surgiu a doutrina. Eles até confundem às vezes com outras doutrinas parecidas, aí lá vou eu também explicar. Como por exemplo o candomblé, eles confundem bastante. E aí eu vou lá fazer a explicação, mostrar as diferenças, mostrar a origem, por exemplo, que o candomblé é de origem africana, o espiritismo é de origem europeia. E aí vou lá contar como é que foi que surgiu, falo das irmãs Fox, que eu já falei anteriormente aqui. E aí vou mostrando para até quebrar esse preconceito que eles têm também. Alguns eles perguntam, mas julgando, até porque outras pessoas já falaram para ele, é isso, é aquilo. E aí eu vou explicando. Uma vez na escola eu passei uma tarde todinha explicando. E aí eu comecei explicando para dois, quando eu vi já tinha bem uns cinco, assim, que passava, escutava, perguntava também. E aí eu ia falando para eles e eles até depois eles até falavam, caraca, é isso que vocês fazem? Eu tinha um preconceito, achava que era isso, achava que era aquilo, se comunicar com os mortos, evocar e tal. Não, não é nada disso. Maravilhoso ator. E tem um detalhe importante aí, gente. Muitas vezes, por esse quadro que se é desenhado na sociedade, e muitas vezes o preconceito campeando, muitos jovens, eles recuam, mesmo sendo simpatizantes, às vezes mesmo frequentando a sala de aula da doutrina, muitos deles recusam-se e não Pois é, pois é. apresentam-se como espírito. Então, quando aparece um desbravador que começa a falar de espiritismo, quando a gente espera, tá de volta, né? E é legal Isso, quando a até gente... porque, Oliveira, até porque se às vezes para um jovem que já é espírita, já é difícil dele assumir que ele é espírita, imagine para um que só simpatiza, que nem conhece direito a doutrina. Maravilhoso. E Ele quando às vezes encontra não, um... ele às vezes não procura a doutrina porque ele já escutou muita gente falar mal da doutrina. E aí ele com medo de sofrer esse preconceito, ele acaba se afastando. E aí Maravilhoso. quando ele encontra alguém assim, jovem como ele, que ele se identifica, aí acaba trazendo ele, mostrando de fato o que é a doutrina e acaba trazendo ele para perto da doutrina. Maravilhoso, viu, Arthur? E tem um detalhe, né? Legal é quando a gente convida esse jovem, que ele vai até a instituição da gente, vai estudar junto com a gente,
e no início do estudo, o instrutor diz assim, bem, hoje nós vamos fazer a dinâmica onde todos vão morrer. Olha que legal, né? Então, logo de cara, já dá um susto nele, né? Para ele entender que ninguém morre, somos imortais, né, gente? Maravilhoso. Caio, ó, nós temos só 2 horas, certo? Está chegando, nós só temos 2 horas, né? E aí, Caio, o que você acha? Como fazer isso? Como Eu acho apresentar o que espiritismo no local que a gente sabe que não é? Eu acho que. Sim, boa pergunta, inclusive. Acho que Arthur já falou tudo que tinha que falar aí. Inclusive, já tive algumas experiências assim como ele de explicar para as pessoas lá da escola e alguns amigos de fora o que era o espiritismo. E eu anotei algumas coisas aqui que eu poderia fazer e começaria falando um pouco da história, né? E da certa opressão que o espiritismo levou e como isso fez com que o espiritismo alavancasse muito e salvasse muitas vidas, isso é importante. Eu mostraria que é uma religião, melhor, uma doutrina tão cristã como qualquer outra, que nós seguimos sim o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E acho que isso é muito importante porque as pessoas nos associam muitas vezes, como o Arthur falou, como matriz africana ou confundem com outras religiões espiritualistas que na verdade muitas vezes não tem nada a ver. E algumas coisas mais, acho que no fim eu falaria que não importa a religião, e sim a mensagem que você tira dela, a sua moral. Algumas pessoas condenam muito a sua religião e esquecem a sua moral que você trouxe de casa ou a auto-reforma que você tenta fazer diariamente. É muito triste, por exemplo, alguns centros religiosos condenarem os ateus, por exemplo, sendo que às vezes os ateus são mais cristãos do que os próprios cristãos. Então, queria que ficava só reflexão aí, que Maravilhoso, importa é a moral. e o que a doutrina espírita mais nos convida é o respeito pelas pessoas, independente de credo, de cor, independente do que seja, o respeito pelo próximo. Mariana, bem, vamos seguir, né? Mariana teve um probleminha técnico, se acontece no Faustão, tudo ao vivo é assim, né? Por que não aqui, né? Isso. Nós temos o direito também de acontecer problemas técnicos. É até bom, porque já me avisaram aqui 15 minutinhos, né? Com problema técnico, a gente ganha tempo, né? Igual no teu jogo de futebol, parou, falta, tempo técnico, agora a Mariana botou. E aí, Mariana, é com você. Se não for para cair minha conexão no meio da live, eu nem vou, viu? Todo mundo que assiste minhas lives já sabe que toda vez eu caio. Mas é assim mesmo. Para falar sobre da família ou o que eles estão falando? Como você apresentaria, é a mesma pergunta. A doutrina espírita é um local onde não há espírita. Pode ser o desafio da tua família. Pronto, parta para a família. Foca esse ponto. Eu já me vi nesse desafio, assim, por baixo, acho que umas 50 milhões de vezes. O desafio desafiador, viu? Misericórdia. E eu uso muito, assim, eu gosto de explicar a linguagem do amor que a gente traz, as coisas boas, sabe? Eu vou explicando assim, conversando, vou trazendo e tal. Aí quando a gente fala a palavra espírito, parece que cria um bloqueio mental na cabeça do povo. Impressionante. Aí você fala, gente, mas você estava até agora concordando com tudo que eu estava falando, estava achando maravilhoso tudo, a doutrina estava entendendo, e quando eu usei uma palavra específica, você vai jogar tudo isso no lixo? E a pessoa fala, não, mas eu não acredito, eu isso, eu aquilo, outro. Aí vamos recomeçar, né? Vamos conversar de um outro jeito. Fala, mas é por aqui, vamos quebrar esse preconceito, isso não existe mais. Você também tem a sua religião e, enfim, a gente pode se abraçar, nenhuma religião é melhor do que a outra, e a gente vai conversando. Eu gosto de fazer assim, eu vou conversando dessas maneiras. A minha família, em especial, que eles não estejam assistindo, elas vão me matar, elas não aceitaram, claro, o fato de eu ser espírita. É bom que esteja assistindo, né? Lógico. Elas estão me escutando ali atrás da porta.
E vai entender, elas vão entender, com certeza. Ah, elas vão entender. Elas não são católicas, apostólicas romanas, então já imagina, né, que foi complicado, assim. Até hoje é um pouco complicado. Mas quando eu vou fazer a apresentação de alguma coisa da doutrina, eu tento adaptar para a linguagem de quem está ouvindo. Eu acho isso muito importante. Você adaptar as questões que a doutrina traz, que são maravilhosas, imensas, muitas coisas, e você adaptar para a linguagem daquela pessoa. A pessoa vai te escutar com outro olhar, com outro entendimento. Quando a gente traz assim, vocês vão ver, flui de uma forma maravilhosa, assim, você trazendo da forma que a pessoa entende, né, que ela quer ouvir. Maravilhoso. E essa é a proposta de Kardec, viu, Mariana? Que é a pestalosa, já vem de pestalosa, né? Falar a linguagem do outro. Jesus falava a linguagem do outro, apresentar a sua lição a linguagem do outro. Tranquilo. E você me fez lembrar uma experiência que eu passei, permita-me contar, viu? Enquanto jovem, Com né? certeza. Porque a gente que é Fique jovem, à a gente passa por cada vontade. experiência, né? E principalmente enquanto jovem espírita. Eu cheguei em uma casa e uma jovem senhora me recebeu. E mulher, quando não está com o cabelo muito arrumado, alguma coisa errada tem, né? E ela recebeu com os cabelinhos meio assim, meio, né? Aquela coisa, aquele olhar triste. E eu pedi permissão para entrar na sua casa, que eu ia executar um trabalho, né? E quando concluí o trabalho, eu falei para ela assim: ô, minha filha, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Ela disse: olha, vou dizer um negócio. Olha, eu estou precisando ouvir falar de Deus. Aí começou a relatar o problema que ela estava enfrentando, depressivo na família. E a partir dali eu comecei a falar do Evangelho de Jesus para ela, e nós começamos a conversar. No final das contas, 20 minutos, ela estava rindo, quase dançando comigo, né? Só aquela felicidade só. Aí ela me fez uma pergunta que, na maioria das vezes, não quer calar. Ela disse: ô, meu filho, que bom, foi Deus que te enviou para cá, foi Deus que te mandou para hoje estar aqui comigo. Qual é a sua religião? Aí eu digo: eu sou espírita. Ela disse: graças a Deus você está saindo, né? Aí benzeu, entendeu? Graças a Deus. Eu digo: ai, que legal, cara. Aí eu saí, me sentei no outro lado, no meio, em frente à cadeira, e comecei a rir, que eu adoro rir com tudo que não presta, eu dou risada, né? Então, eu comecei a rir. Então, essas experiências são enfrentadas por nós, muitas vezes, nesses momentos. Mas, contribuindo com a pergunta que foi feita aí a vocês, é importantíssimo que tenhamos a consciência de não querer empurrar o espiritismo pela goela de ninguém. O espiritismo não é para ser imposto, é para ser exposto. É para ser apresentado, para que a pessoa, por livre e espontânea vontade, convença-se da necessidade dele de transformação e que ele pode ter o espiritismo como norte, como uma diretriz. Então, independente do local, vamos buscar falar a linguagem que eles entendam. Daí a necessidade de nós espíritas nos familiarizar. Eu trabalho muito isso, gente. Nós precisamos nos familiarizar com a Bíblia e com o Evangelho do Cristo. Porque nós vamos falar para muitas pessoas que são leigas de espiritismo, que não são espíritas, principalmente nós médiuns, nos nossos trabalhos, raro nós atendemos espíritos e espíritas. Nós atendemos todos, menos espíritas, porque parece que fora do corpo a gente é igual no corpo, a gente não gosta de ir com atendimento fraterno na casa, né? E fora do corpo nunca vem. Mas nós vamos entender por quê? Porque a consciência da construção do ser imortal que a doutrina espírita promove em nós vai nos condicionar a um despertar mais tranquilo e nós retomamos esse momento de perturbação mais rápido. E nós entendemos: que legal, ficamos felizes, desencarnei, deixei o corpo, que maravilhoso, né? Olha, todo mundo vai fazer isso, né? Olha, ficou lá meu pai, minha mãe, tchau para vocês, olha, LX, né? Ora, para a gente não se perder, a Bidu, né? Para a gente não ficar preso a Bidu, né? A Pitucha, como é o nome dos teus? Teus dois cachorrinhos, Mariana? Do meu cachorrinho é Melissa e Mel. Para eu não ficar lá sofrendo, Melissa, Mel, não, tchau, meus amores,
estou ancedendo. Doutrina espírita, isso é felicidade, né? Juventude é alegria. Então, chegando a nossa hora, venham, venham, busque o nosso estudo, venha participar conosco online, nós aqui, nós 4, com mais 8 nos bastidores que estão nos dando suporte aqui, né? Porque nós não estamos só não, nós temos uma equipe aqui que está por trás de nós aqui, entre aspas, né? Cada um no seu canto, mas estão nos dando apoio, né? Recebi várias perguntas de Jéssica, várias perguntas eu recebi aqui, infelizmente o tempo não deu, a não ser que no próximo programa retome esse assunto, porque tem muito pano para manga, mas nós vamos ver essa construção como vai ser, né? Então, nós temos essa estrutura no bastidor, porque somos um grupo de estudos e trabalhamos em conjunto. E, com certeza, todos aqueles que vierem aqui vão fazer a mesma construção e nós vamos estar nos bastidores torcendo por eles, né? Como assim vocês receberam a vibração de todos eles? Isso é fantástico, né? Isso vai nos trazer uma familiaridade melhor no nosso grupo. E a consciência da necessidade de estudar, porque, não se engane, depois que começar a partir do segundo encontro, a tendência é a gente crescer. A tendência é chegar mais jovem. Esses jovens vão trazendo ideia e vão somando as nossas e vamos tocar o melhor. Todos os nossos comentários pautados na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo, acima de tudo. Isso não impede que a gente divida as nossas experiências, né? Ok? Olha, agradecer imensamente, hein, a cada um de vocês. Foi maravilhoso dividir esse tempo com vocês, porque nós temos um cidadão nos bastidores chamado Alisson, que fica empurrando a gente. Para ter 10 minutos, para ter 5 minutos, né? É verdade. É igual aquelas plaquinhas, né? Quando a gente está na casa, o cara está lá com a plaquinha. 5 minutos, olha, aqui dá uma dor no coração, cara. Né? Então, maravilhoso estar com vocês. Eu queria que vocês fizessem essas considerações finais, mas nós não podemos esquecer, gente, Arthur? Dá o like, dá o like, ativa o sininho, dá o like, inscreva-se nesse canal que está nos dando todo apoio. Certo? Compartilha. Vai, Arthur. Compartilha, sininho, né? Inscreva-se. Vai, Arthur. Primeiramente, agradecer a todos que fazem parte do grupo, para que deu todo o apoio para que a gente estivesse realizando esse estudo aqui hoje. Agradecer em especial ao meu professor João Dias, que ele mandou aí um recado, está assistindo a live. Atrás de nota boa, né, cara? Tá querendo nota boa, né? Estude, rapaz. Agradecer também a Lanúzia, que mandou a pergunta, muito obrigado. E a todos vocês que nos assistiram, que dialogaram com a gente, também muito obrigado. E já que a Oliveira pediu, vocês aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Não vai ter só esse... aqui no canal não tem só esse estudo, tem vários outros. Tem o Café com Kardec. E aí você ativando o sininho, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. E deixe seu like também, compartilha aí com os amigos, compartilha no grupo da Casa Espírita, que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado. Maravilhoso. E tenham todos uma boa noite. E apareceu mais uma jovem do grupo aí que me dando apoio por trás, viu, Clara? Obrigado, Clara. Clara Muniz também faz parte do grupo, dando um apoio aí. E aí, Caio, as considerações finais? Eu acho que é isso mesmo que o Arthur falou. Agradecer à equipe espiritual pela oportunidade, né, de a gente ter essa oportunidade mesmo de levar a palavra do Espiritismo e trazer de uma forma bem convidativa para quem quiser, obviamente. Eu queria agradecer também o apoio dos nossos familiares, da nossa equipe, do background aí. Eu queria agradecer também especificadamente a Oliveira, porque é o cara para aguentar a gente, viu? A gente que é jovem, é elétrico. Esse cara aí aguenta a gente. Ele é mais elétrico ainda. Aqui é na chibata, viu, velho? Pegou não. É mais elétrico isso que eu ia falar, ainda. ele é mais elétrico que a gente. Exatamente. Ele também é um jovem aí dos grandes. Isso eu queria alertar vocês que está chegando o momento de Oliveira cantar, viu? Só isso. Vai, Mariana. Faça isso não, sai todo mundo. Meu As visualizações caíram nesse momento. Com certeza. Queria agradecer a todos que participaram. A Oliveira pelo convite de estar participando desse grupo maravilhoso, aprendendo com todos esses jovens incríveis.
E que quem quiser participar, fala com a gente, fala com a Oliveira. Vem participar, vem estudar, vem conhecer. É muito bom estudar em grupo. Sempre tem alguém que traz uma coisa nova, um ponto de vista diferente. Por mais que você tenha conhecimento, mas conhecimento nunca é demais, é sempre bom a gente aprender. Quando a gente está com pessoas incríveis que estudam também, é muito bom conhecer novos pontos de vista. Obrigada, Oliveira, obrigada, Arthur, obrigado, Caio, obrigado a todos Nós que que agradecemos, Maria. interagiram, que mandaram perguntas, mensagens. E eu queria deixar um recadinho para todo mundo. Gente, sigam no caminho que vocês estão seguindo, sigam em paz, assumam a alma, o espírito de vocês, sejam quem vocês são, assumam isso, não tenham vergonha. Eu tive vergonha por algum tempo e eu me arrependo, perdi tempo demais. Não cometam os mesmos erros. Se eu tô aqui falando isso para vocês, então é porque alguém tá precisando ouvir esse recado. E eu já passei por isso, então eu tô falando com prioridade, não vale a pena. Assumam quem vocês são, vão para frente. Sejam livres, leves, maravilhosos e que a espiritualidade abençoe a todos nós. Obrigado, assim obrigado, seja. Mariana, obrigado, Caio, obrigado, Arthur, obrigado a cada um de vocês. Olha, isso vai ficar na mente de vocês. Terça-feira estaremos de volta, hein? Com certeza. Nos busquem pelo canal Seridó Espírita e pelo o Face da Associação Espírita Obrigada da Terra. Um abraço à minha turma de Recife, o pessoal de Recife, de Brejinho, São José do Egito, e todos vocês que estão conosco, certo? Muito obrigado, família Obreiro da Vida Eterna, família Crenote, Rio Grande do Norte, obrigado, Pernambuco. Obrigado a cada um de vocês. Olha, não é uma pinha, não é abacaxi, ó. É o meu coração para vocês. Ah, eu vou meu coração também. Tchau. Tchau para vocês. Obrigado, cara. Tchau. Tchau.